Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esse é o segundo episódio da nossa série Promessas. E no episódio anterior, nós falamos acerca das más notícias que foram dadas aos filhos de Israel. E dando continuidade, eu quero ler com você no capítulo de número 14, seguindo o versículo de número 1, e diz assim: E toda a congregação ergueu a sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Quisera Deus tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido neste deserto. Porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos pela espada e para nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E eles disseram uns aos outros: Façamos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante de toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: A terra pela qual passamos a examinar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e nos dará uma terra que emana leite e mel. Somente não vos rebeleis contra o Senhor e não temais ao povo da terra, porque eles são pão para nós. E sua defesa se retirou deles, e o Senhor está conosco. Não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, e a glória do Senhor apareceu no tabernáculo da congregação diante de todos os filhos de Israel. Nota-se que após Josué e Calebe fazer o povo se calar, aconteceu que o povo começou a chorar depois de Israel ter recebido aquela má notícia daqueles 10 espias. E o povo começou a chorar diante do Senhor. O texto diz que eles começaram a murmurar. E a murmuração, ela é uma característica negativa daqueles que não confiam no Senhor. A murmuração é uma característica daqueles que não confiam. Quando nós murmuramos, colocamos em dúvida o caráter de Deus. Por isso aquele povo começou a dizer que era melhor voltar ao Egito do que morrer naquele lugar. Porque a pressão foi tanta, a opressão foi tanta devido àquela má notícia, que o povo achou melhor voltar ao Egito do que confiar naquilo que o Senhor havia prometido. Então, diz a Bíblia que naquele momento, Josué, Calebe, eles, junto com Moisés e Arão, rasgaram suas vestes e se prostraram diante do Senhor. E o interessante é que nesse texto, eles começaram a falar aos filhos de Israel, dizendo: a terra, versículo de número 7, a terra pela qual passamos a examinar é uma terra boa. Porém, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra que mana leite e mel. Nota-se que em momento nenhum você viu aqueles homens duvidando do que Deus havia prometido. Se você analisar o texto, você vai perceber que eles, em momento nenhum, deixaram de crer na palavra do Senhor. E essa palavra foi tão dura para aquele povo naquele momento, que o povo quis apedrejá-los. Mas o texto diz que a glória do Senhor se manifestou naquele lugar. A glória do Senhor desceu sobre a congregação diante dos filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: Até quando me provocará este povo? Até quando não crerão em mim por todos os sinais que mostrei no meio deles? Nota-se que o próprio Deus diz a Moisés que já não suportava mais ver o povo murmurar, ver o povo não dar crédito à palavra que ele havia falado.
E o interessante é que muitas vezes isso acontece comigo e com você. Quantas das vezes, por somente olharmos as circunstâncias, não olhamos, atentamos à palavra, e isso causa ira em Deus. Você vê que a ira de Deus contra aquele povo foi tão grande, que Deus, em um certo momento, vai dizer que eles não entrariam na terra, mas que eles ficariam peregrinando durante 40 anos naquele deserto, por causa da murmuração daquele povo. E o povo estava achando que estava murmurando contra Arão e contra Moisés, quando na verdade eles estavam murmurando contra o próprio Deus. Por isso, aprove o Senhor fazer com que toda aquela geração perecesse naquele deserto. Somente aqueles 2 homens, Josué e Calebe, de toda aquela geração, permaneceu em vida para entrar na terra prometida. Creia naquilo que o Senhor prometeu a você. Se Deus falou que Ele vai salvar a tua família, creia que Ele vai salvar a tua família. Se Deus te prometeu tal coisa, creia que tal coisa vai acontecer. Porque Deus, Ele vela sobre a sua palavra cumprir. Uma certa feita Ele disse isso a Jeremias. Ele disse: Jeremias, eu velo sobre a minha palavra cumprir. E hoje eu vejo como muitas pessoas sofrem quando liga a sua televisão na sua casa, quando liga o rádio. Somente são notícias desencorajadoras, são notícias de que tudo está indo de mal a pior. Mas se nós colocarmos somente o nosso coração nessas notícias, nessas más notícias, com certeza nós não vamos sair do lugar. Mas se nós colocarmos o nosso coração em Deus, independente das circunstâncias, tudo vai acontecer. Porque a forma que Deus trabalha é totalmente diferente. Nós temos o hábito de ver as coisas para podermos acreditar. Só que Deus não trabalha dessa forma. Nós primeiro temos que crer para que possamos ver. E eu costumo dizer que a fé ela tem 3 pilares. A fé, ela vê o invisível, ela crê no incrível e recebe para receber o impossível. Então, se apegue nisso. Acreditar significa recorrer aos recursos inesgotáveis de Deus. Agora, acreditar quando nada é favorável, acreditar quando tudo parece estar dando errado, é nesse momento que a nossa fé é aperfeiçoada. Então, naquele momento, aquele povo, devido àquelas más palavras, naquele momento, eles deixaram de acreditar no que o Senhor havia prometido. Mas eu creio que Deus permitiu com que você ouvisse essa palavra para que essa fé viesse a brotar novamente no seu coração. De repente, por algum momento, pelas circunstâncias da vida, você deixou de acreditar por um momento na promessa de Deus. Deus falou que faria de você um pregador, creia que Ele vai fazer de você um pregador. Se Deus falou que vai fazer de você um missionário, creia que Ele vai fazer de você um missionário. Se Deus falou para você que você e a sua casa serviriam ao Senhor, creia, você e sua casa vão servir ao Senhor. A promessa de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. E Deus está mandando falar isso para você nesta noite. Creia que o poder de Deus ele vai se manifestar sobre a sua vida. Continue acreditando que a palavra de Deus ela vai se cumprir. E eu creio que em breve você estará contando um testemunho de bênção, porque as promessas de Deus elas se cumpriram sobre a sua vida. Deus te abençoe. Deus continue te fortalecendo. Deus continue te dando graça. Que Deus continue te dando visão para que você possa olhar além das circunstâncias, para que você possa olhar além daquilo que te é permitido ver, para que você possa enxergar o sobrenatural de Deus na tua vida. A promessa vai se cumprir. Deus abençoe. Nos próximos episódios nós vamos estar falando sobre a posse de Josué à terra de Hebron, de Calebe na terra de Hebron. Então creia, porque assim como Calebe tomou posse de Hebron, você vai tomar posse da sua promessa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus.